Boa noite a todos. Boa noite. É sempre com muita felicidade que eu retorno a esta casa. Muito bom estar aqui com vocês. Nós, como é sabido, estamos no Setembro Amarelo, época de valorização da vida, né? Ou prevenção do suicídio. Então, nós vamos falar hoje, basicamente, sobre suicídio, prevenção, amor. É claro que falando assim, parece algo tão simples, né? Como se a gente pudesse apenas estalar os dedos ou dizer para alguém, eu te amo, e tudo mudaria. Não muda, porque não é deste amor, basicamente, que nós estamos e queremos conversar essa noite. Saibam que, por vários estudos espíritas, o suicídio ele tem algumas causas básicas que acometem aqueles que acabam se deixando levar, né, pela impressão de que ao tirar a vida do corpo físico, nós estaremos livres, estaremos terminado a nossa caminhada. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter a consciência e a ciência, estarmos cientes de que a vida não acaba quando perece o nosso corpo físico. Essa é a primeira maneira de que, através do amor, da explicação, do carinho, nós temos que tentar mudar o pensamento, não de uma pessoa em especial, mas de toda uma energia de pensamento que envolve a todos nós. Quanto mais pessoas entenderem, aceitarem que a vida física é apenas uma passagem do nosso espírito, aonde nós vamos sempre continuar vivos, já teremos parte dessa conscientização de que não vale a pena interromper a vida física, é diminuir essa ânsia de terminar algo que nós não entendemos, né? Então, nós temos como várias causas, por exemplo, o materialismo severo, a solidão, a depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de qualquer tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos. E quando essas situações aparecem com mais força dentro de nós e em nossos pensamentos? Quando abrimos brecha no nosso amor por nós mesmos. Porque quem aprende a se amar, amará a tudo que está em seu redor. Quando nós nos amamos, nós nos cuidamos. Quando nós nos amamos, nós procuramos aquilo que nos mantém bem. Então, mesmo em face de uma vida difícil,
mesmo em face de um abandono familiar, mesmo em face de perder-se tudo de material, né, como vem acontecido com muitas pessoas neste momento ainda de pandemia, mesmo em face das maiores dificuldades, o nosso amor por nós mesmos nos dá essa força da qual a nossa irmã nos falou, muito bem colocado com o nosso tema de hoje. Essa força interior que cresce em nós e combate de forma positiva, né, todas as más impressões que possamos passar e receber ao longo de nossas vidas. Então, a coisa primordial para a nossa caminhada é usufruir dessa força interior, né, que existe em nós, essa centelha divina, esse gen do nosso Pai, filhos do Pai Todo-Poderoso. E se eu sou filho dele, eu também tenho essa força. E quando essa força vibra com o amor, nós podemos combater dia a dia as más influências, tanto do meio físico quanto do meio espiritual. Quando nós nos amamos, nós conseguimos criar uma proteção. É como uma capa que nos protege. Porque na certeza de que eu sou um filho de Deus, que eu sou único, que eu não sou, talvez eu possa até estar um pouco melhor do que alguém, isso física, emocional, financeiramente, mas é o que menos nos preocupa, porque quem é feliz não precisa exclusivamente da matéria para sustentar a sua felicidade. Se não fosse assim, a gente não veria tantas pessoas, às vezes numa vida humilde, com poucos recursos, e cantando, e sorrindo, e nos dando bom dia. Por quê? Porque apesar das dificuldades materiais, a certeza de se amar e ser amada, principalmente por nosso Pai, sem cobrar dos outros aquilo que eu não tenho, porque aquele que não se ama procura ser satisfeito através do outro. Né? Eu sou infeliz porque meu pai não gostava de mim. Eu sou infeliz, acabei saindo da casa espírita porque lá eu acho que ninguém gostava de mim. Eu sou infeliz porque eu não sei falar muito bem. Eu sou infeliz porque a minha casa é muito simples, eu não tenho nada, nunca consegui ter uma piscina, nem um carro do ano. É tudo exterior. É tudo esperando que venha a mim. Né? Eu quero que o outro me ame para eu poder dizer que eu me sinto amada. Quando nós nos entendemos como criações perfeitas do Pai, seja alto, baixo, magro, gordinho, com o corpo chamado perfeito, 2 mãos, 2 pés, né? A mente funcionando como o esperado ou não,
Porque aqueles que não são apegados à matéria podem ter só como movimento o pescoço para cima. Mas são pessoas que lutam pelo aprendizado, pelo crescimento. Quantas histórias nós já ouvimos, né? Temos até, agora não me recordo o nome, mas se o Rosto souber da história, ele deve me ajudar ou algum de vocês, de um irmão nosso que dava palestra e tudo, mas ele foi ficando acamado, ele acabou surdo, se eu não me engano. Jerônimo, isso, é que me faltou, eu sou mal de nome, que é uma coisa. Né? Quer dizer, no final, ele dava as palestras da cama. Porque não era o que estava em torno dele, mas era o que estava dentro dele que valia. Então, nós temos que lembrar o quão importante é esse amor. E aí sim, nós podemos procurar auxiliar aqueles que conosco vivem ou convivem, né? Através desse nosso amor, desse exemplo de amor, dessa luz que vem do amor, dessa força interior que é se amar. Porque aí você vai se transformar em transformador. Sabe aquela carga? Agora quase não se usa, né? Mas eu, quando era menor, e até pouco tempo atrás, alguns computadores utilizam o transformador de energia, né? Que a gente tinha que botar, é 110, para passar para 120 tem que botar no transformador, para usar aqui em Santa Catarina, por exemplo, que a maioria dos lugares nossa energia elétrica é 220. Nós podemos nos transformar nessa peça que pega aquela energia que está baixinha do nosso amigo e que através de um sorriso, de um bom dia, agora a gente está um pouco deficitário, mas quando possível, de um abraço afetuoso, aumentar a energia desse irmão. E isso não porque temos bens materiais para mostrar e se mostrar, né? Mas porque somos felizes. Felizes porque somos filhos de Deus. Felizes porque estamos tendo a oportunidade de uma caminhada. Felizes porque entendemos que aqui é uma passagem. E toda essa descoberta que cada um de nós passa a ter consigo mesmo, ela contagia. Ela contagia o nosso lar, a nossa casa, o nosso bairro, o nosso serviço, as pessoas que conosco têm a oportunidade de passar em nossas vidas. E é esse o ensinamento que nós, como pais, avós, irmãos, responsáveis por qualquer um dos nossos irmãozinhos, tanto menores em idade, né, como menores em conhecimento, que nós precisamos ensinar. Esse amor, essa valorização da vida, a vida que nós recebemos. E como é que a gente pode, digamos assim, em forma mais prática, fazer com que alguém comece a ver o valor da sua vida? Há um estudo que, quando a gente trabalha em prol de alguém ou de alguma coisa,
sem necessidade de ser ressarcido por aquilo, tá? O que a gente faz com esse amor, que é amor em ação, e que a gente chama de caridade, quando a gente exerce essa atitude, nós liberamos em nós, no nosso organismo físico e mental, um hormônio chamado ocitocina. Por isso a gente tem aquela sensação de bem-estar quando a gente faz uma coisa gostosa para alguém. Por quê? Porque a gente doa o amor, a pessoa que recebe também se enche desse amor, e quando ela se transborda nesse amor, esse transbordamento também volta para nós e para todos que em volta estiverem. Então, uma das maneiras é mostrar o quanto cada um de nós tem valor em qualquer atividade que seja. Eu sempre costumo lembrar muito, nas atividades espirituais da minha casa, o quanto nos é importante aquela pessoa que diz assim: eu vou tirar o lixinho, vou recolher o lixinho dos copinhos ou do banheiro, ou enfim. Gente, se essa pessoa não fizesse isso, as nossas lixeirinhas estariam transbordando. Como é importante aquela pessoa que enche os nossos copinhos com a água, né? Que vai ser fluidificada. Então, cada um de nós pode ter uma tarefa, não só na casa espírita, mas fora dela. Mas eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém, porque todo mundo coloca caridade relacionada a dinheiro, a bens materiais. E não é isso. Às vezes basta você mostrar para aquela pessoa que está ali, caminhando na rua, que você a viu. É você mostrar para ela que ela existe. Mas como é que eu vou fazer isso? Dizendo bom dia. Mas ela não me responde. Não faz mal. Às vezes ela nem respondeu, não foi porque não queria, é que a surpresa foi tamanha que a pessoa nem sabia como agir. Eu me lembro muito bem também, quando era mais jovenzinha, que os idosos naquele tempo, né, sempre nas ruas, no bairro, se cumprimentavam. Bom dia, boa tarde, né? Dependendo do lugar, não era nem boa tarde, era tarde, dia, né? Já se cortava. Mas era um costume, e de repente isso foi se esvaindo. As pessoas preocupadas, e hoje em dia, então, com os fones de ouvido, pior ainda, né? Cada um ali com o seu computador, com o seu celular, escutando e não olha para os lados. E aí, quando recebe um bom dia, assim, de alguém que nunca viu na vida, só está passando pela calçada, as pessoas às vezes surpreendem. E por que será, meus irmãos? Porque está faltando esse olhar. Está faltando perceber que quem está do nosso lado é um irmão. E quem de nós deixa de cumprimentar um irmão quando encontra? Bom, eu e minhas irmãs é uma festa, né? Toda vez que a gente se reúne, é um oi, tal, porque, claro, cada uma seguiu a sua vida. A gente já não mora mesmo na mesma casa com a mamãe e tudo mais. Então, se eu tenho essa disponibilidade, se eu ligo para minha irmã para saber como ela tá, se tá tudo bem na vida dela, por que eu não posso fazer isso com meus outros irmãos? É porque eu não sabia que eles eram meus irmãos.
né? Sim, nós somos todos irmãos. Nós precisamos mudar esse olhar, dar vida a quem tem vida, dar respeito a toda a criação do nosso Pai. Outra coisa que nos fortalece são os presentes que o nosso Pai colocou em nossas vidas. As árvores, os mares, as cachoeiras, as estrelas, o sol, a lua, as flores, as aves que cantam. Será que a gente tem parado para usufruir de todo esse cenário e perceber que nosso Pai nos deu tudo isso para que consigamos entender o quão grande todos nós somos para Ele? Aí a natureza, ela nos dá, mesmo ainda quando nós não a valorizamos, ainda assim ela nos dá toda essa força interior. Quem é que quando toma, às vezes, quem gosta, um bom banho de mar, não sai assim, ai, coisa boa, parece que eu estava tão cansada, tão chateada, tomei um banho de mar e me refiz. Ai, que coisa boa, eu fui caminhar lá no parque, comecei a escutar o canto dos pássaros, vi umas flores. Ai, como aquilo me fez bem. É a caridade da natureza por nós. E ela nem pede nada em troca. Mesmo a gente pisoteando, cortando, estragando, ela tenta se refazer para continuar a exercer a sua função no plano e no planeta. A humildade em procurar ajuda. Quando a gente se ama, a gente se percebe. Quando nós conseguimos nos perceber, nós conseguimos entender que não é vergonha alguma você chegar para alguém e dizer, preciso de ajuda. É claro que assim, nós estamos falando aqui num nível em que não há ainda a necessidade de intervenção medicamentosa, de psiquiatras, de médicos. Tá? Nós estamos falando numa valorização da vida nas formas mais básicas das doenças da depressão, do medo, da angústia, até mesmo das obsessões. Né? Aonde o amor, nessa força interior, muitas vezes consegue resolver. Agora, não vamos tirar o mérito e nem a necessidade, quando e se ela chegar, de tratamentos terapêuticos. Até porque, como as flores, como o mar, como a natureza em si, que Deus nos deu, Ele também deu a inteligência, a medicina, para nos tratar, nos curar ou intervir, principalmente na nossa composição física, para auxiliar a melhoria, né, do nosso pensamento, dos nossos atos. Então, fazendo um abre parênteses aqui, né? Nós estamos falando, como eu disse para vocês já do início, de uma forma básica, que pode e deve ser
a prevenção e a valorização da nossa vida. Quem se ama, se cuida. Quem se ama, vê valor em si. Tenha consciência, claro, de que tem muitas pessoas à nossa frente, muitos espíritos mais evoluídos, e sabe também que tem muitos atrás. E que somos todos iguais. Só estamos em momento, em posições diferenciadas. Os bons relacionamentos, os bons pensamentos, as vivências no apostolado, no auxílio. Eu me lembro que também se dizia muito assim, a pessoa está tão desanimada, tal, então leva ela para ver, né, que ela é um ser tão perfeito. Leva ela para ver uma pessoa que tem várias limitações, para a pessoa acordar, para a pessoa perceber o quanto pode ter de força em si mesma. Quando uma pessoa, às vezes, ocorre de um acidente e de uma pessoa dita normal vira um paraplégico, um tetraplégico, sabe como é que é uma das maneiras de recuperar a autoestima daquela pessoa? É levando ela a participar do esporte. E nisso, ela vendo aqueles com as mesmas suas limitações físicas, vivendo, sendo felizes, tendo alegria, né? Então, quando a gente tem muita tristeza interior, que também é uma deformidade, digamos assim, é uma limitação que estamos enfrentando, nós precisamos olhar para o lado e ver que quantos outros receberam muito menos do que nós e estão encontrando forças para emergir. Porque a história já nos ensina. Se você está no meio de uma correnteza, o que você faz para não se afogar? Boia e deixa a correnteza te levar até um ponto seguro. Porque nadar contra a correnteza é ficar cansado e aí sim se afogar por falta de força. Então não adianta a gente lutar contra a correnteza. A gente tem que ir em busca do porto seguro. E esse porto seguro é o alto amor. O amor daqueles que conosco estão, é procurar CVV ou outros centros de valorização da vida, é procurar auxílio na casa espírita ou aonde você se encontrar, né, melhor para ter essa conversa. E é olhar para dentro de si, entender as funções nessa vida. Lembrando sempre que a cura é maior daquele que cuida do que daquele que é cuidado. Como dizia São Francisco, é dando que se recebe. Se a gente quer ficar curado, a gente deve ser transformador na cura do outro. Claro que assim, quando a gente está muito debilitado, não é o momento certo. Mas todos nós lutamos contra aquela preguicinha, aquela magoazinha, aquela desilusãozinha, né? Aquele estado assim, meio melancólico. Quem nunca? Quem nunca levantou querendo não ter levantado? E aí, é esse o momento que a gente tem que ir atrás daquela força interior. Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos, insulados, né?
Nós fomos criados para vivermos em comunidade. E por isso, para encerrar a nossa fala, eu vou citar palavras de Bezerra de Menezes, que disse assim: solidários seremos união, separados uns dos outros seremos ponto de vista. Ou seja, nós temos que nos unir, sem ter importância a religião, a causa que se lute na vida, se defenda, mas no pensamento de respeito ao próximo, que se traduz em amar ao próximo como você se ama. E aí sim, solidários, não solitários, mas solidários. E a palavra lembra o quê? Solidificados, fortes, nesse amor por si e amor por todos os seus irmãos. Com certeza, as nossas energias unidas ajudarão muitos daqueles que se sentem esquecidos, isolados, menosprezados, porque menosprezam a si mesmos, porque já não veem mais a luz. E essa luz só vai conseguir brilhar se nós auxiliarmos esses irmãos a colocá-la em cima do candeeiro, para que ela possa ser vista e sentida, e que nós também consigamos levar a nossa luz a esses que vivem na escuridão. É isso, meus irmãos. São momentos difíceis, temos muitos irmãos acometidos, e a fortaleza e a mudança vem de cada um de nós. Mudando o nosso plano mental, nós vamos contribuir, não só para a mudança daqueles que amamos, mas para a mudança do nosso planeta, que necessita de todo esse amparo de amor. Obrigada a todos, e que as bênçãos da espiritualidade bondosa e amiga fortaleça sempre essa força que existe em cada um de nós. Que assim seja.